começar a falar do Galo. Aproveitar, viu, Gil, para quebrar um pouquinho o protocolo, para a boa tarde e as boas-vindas ao Breno Galante, que está conosco aqui nos estúdios. Tudo tranquilo, Breno? Boa tarde, Rafa, Daniel, Giovana, Dimara, grande Lélio. Primeira vez, né, vindo aqui no estúdio para poder conhecer. Acho que eu que sou o cara que tá trazendo a chuva, né? Pode ser, né? Literalmente, né, cara? Eu cheguei e ainda não tava chovendo aqui, peguei chuva em casa e no caminho eu tô trazendo ela, então se preparem. Ela veio com você. Meu amigo. A coisa vai ficar feia. Inclusive, em instantes, informações do trânsito também é bom pra você já ficar antenado aí, viu? O ouvinte que tá transitando pela cidade, fique de olho e dirija com segurança, porque lá em Belo Horizonte o bicho já pegou. Vamos aguardar aqui em Contagem. Gil, conta pra gente qual é o seu destaque do Galo nesta terça-feira. Time ainda de folga, né? Exatamente, Rafa. Mais uma vez, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. Os jogadores do Atlético ainda estão de folga, se reapresentam amanhã na cidade do Galo a partir das 3:30 da tarde. O Filipão começa novamente todo aquele trabalho para se preparar para a partida contra o Botafogo só no dia 16 de setembro, que daqui a pouquinho já começa de fato a chegar. A gente vai poder falar um pouco mais sobre esse confronto. Só que quem retornou hoje ainda à cidade do Galo foi o zagueiro Igor Rabelo. Ele está se recuperando de uma lesão na parte posterior da coxa direita que ele teve lá no dia 11 de agosto e aí está nesse período ainda de recuperação no departamento médico do Galo. Por conta disso, retornou hoje ainda à cidade do Galo, estava viajando no Rio de Janeiro com a família, ele é carioca, estava ali curtindo também esses 2 dias de folga, retornou hoje, já está lá na cidade do Galo também fazendo esse trabalho de fisioterapia, se preparando para quem sabe retornar o quanto antes, talvez até contra o Botafogo já esteja mais tranquila essa questão física do Igor Rabelo, zagueiro do Galo, que vinha sendo titular de Filipão. E que zica também, né, Breno? O Igor engrenou aí, pegou uma sequência boa de jogos. Aliás, tem sido algo recorrente no Atlético, né? Zarate, Igor Rabelo. E Johan também foi assim. Johan. O Filipão, ele passou um aperto, né? Porque desde quando ele chegou, o Filipão só conseguiu repetir a escalação do Atlético uma vez. Que foi do jogo do Flamengo pro jogo contra o Palmeiras, o primeiro jogo da Libertadores. Ele chega, o zagueiro dele titular era o Fux, joga 2 jogos, machuca. Aí ele tem problema com o Johan, ele tem problema com o Zaratio. Aí ele coloca o Rabelo pra jogar, primeira vez foi lá naquele jogo contra o Fortaleza, entrou no segundo tempo, entrou bem, e daí assume a titularidade. Rapaz, e aí naquele jogo contra o Palmeiras, ele tão bem, né? E foi até uma cena até de comover, né? Porque ele sai na zona mista depois de 10 meses, cara, que ele passa por uma recuperação. Ele até chorou na hora de dar entrevista pra gente. É um cara que chorando, né? Aos prantos. Foi um cara que eu tenho, assim, um baita respeito e acho que ele é um bom jogador, que ele pode, inclusive, ser o titular dessa zaga do Atlético. Agora, deve ser muito difícil pra ele passar por isso de novo, depois de 10 meses, ter que passar. Às vezes o torcedor acha que o jogador fica lá no departamento médico, é chinelinho, né? Mas, pô, ele vê todo mundo treinar, fazer tudo, ele tem que estar lá todo dia. Fazer aquele trabalho, tem que começar de novo, não poder fazer as coisas, né? Ele até treina mais, né? Do que os outros jogadores. A parte mais chata que o jogador menos gosta, ele tem que fazer mais vezes. E ele voltou antes porque eu acho que ele tem essa expectativa, sabe? De conversando com a turma do Atlético lá depois do jogo contra o Atlético de Paranaense, falaram que é bem provável que ele esteja liberado. Então acho que ele tá fazendo todo esse esforço porque ele sabe que o Filipão pode dar uma oportunidade para ele ser titular, né? Bem provável, né? Eu acho que é o titular da zaga, não tem muita dúvida, não. A minha zaga, aliás, falei isso, eu comentei o jogo com o Atlético Paranaense, né? Minha zaga seria o Igor Rabelo e o Maurício Lemos. Essa é a minha dupla de zaga. Bom, todo mundo tem condição, né? Todo mundo podendo jogar. Mas aí a fase do Gemerson a gente vê que não é boa, né? O Gemerson vem sendo utilizado, o gol do Atlético Paranaense foi nas costas dele, inclusive. O Fux tá lá também, é um da posição, mas não seria o meu titular. Mas é bom ver o Igor Rabelo voltando, porque tava muito bem quando se contundiu e tomara que volte em alta também, né? Porque é o que o Breno falou, o torcedor, o cara é chinelinho, o cara não gosta. Não, gente, o cara não gosta, não gosta, não, pelo contrário. O cara gosta de estar em campo jogando. É o trabalho Quanto dele. mais ele jogar, melhor. Sim. Aí o cara fica meses parado, deve ser, vou te falar, deve ser um saco fazer. Agora, só para lembrar que esse tipo de contusão é normal, né? Quando o jogador retorna de um tempo parado, como foi o caso
dele, de muito tempo parado, né? Por mais que você faça, né, o trabalho de musculatura e tudo mais, ainda existe ressente um pouco, né? A musculatura da gente, óbvio, a gente brinca, né? Músculo tem memória quando a gente volta pra academia, mas tem memória até certo ponto. A dos meus já foi embora, né, Tamara? Tá com aquela síndrome. Às vezes tem memória curta, né? No caso, mas assim, normalmente essas contusões são normais, até que ele pegue um ritmo aí que vá passando por isso. Mas tomara que ele volte de maneira bem rápida, o Atlético precisa. Aproveitando, Gil, que a gente tá falando de Igor Rabelo, sistema defensivo, Lelão, nessa pausa, tivemos aí folga para os jogadores, agora voltam às atividades e tem um tempinho até o jogo contra o Botafogo. Você acha que qual aspecto tem que ser melhor trabalhado pelo Filipão? É defesa, é a meiuca, ataque, as finalizações? Nossa, boa pergunta. Tudo? Mas pelo que a gente viu, por incrível que pareça, o Atlético ele precisa melhorar, né, no seu aspecto físico, porque no segundo tempo fica a impressão de que há uma queda. A gente já está no final da temporada, né? Então isso tem que ser observado. Agora, tecnicamente falando, o Atlético precisa melhorar, né? Um posicionamento mais firme ali do miolo de zaga. O Atlético Paranaense conseguiu chegar muito dentro da grande área do Atlético. Eu sei que o time estava muito desfalcado, mas jogador, se tá no elenco, é porque pode jogar, né? Então a combinação serve para todo mundo. E a parte das finalizações, ela melhorou, mas pela qualidade dos jogadores, ela pode melhorar ainda mais. E volto a dizer, gente, tá em setembro, né? É final de temporada, mas colocar o pé na forma nunca é demais. Eu tô esperando, por exemplo, quem sabe, né? Eu posso ser um sonhador. Quem sabe o Edenilson não faz uma jogada que ele fazia nos tempos de Inter, aparecer pelo lado direito como elemento surpresa e fazer um gol. Aí já é a parte tática. Então, o Atlético continua tendo que melhorar muita coisa, Rafa. A verdade é essa. Mas a gente não pode deixar de falar a verdade, e a verdade, ela diz o seguinte, que o Galo fez no último sábado os seus melhores 45 minutos sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari. Jogou muito bem. E um detalhe, né? Olha o hiato entre o jogo que você tinha considerado o melhor jogo do Galo, que foi contra o Milionários, na pré-Libertadores, para você voltar a falar que fez bons 45 minutos só agora em setembro, velho. Uai, eu pensava que o Atlético jogava igual o Manchester City, sob o comando do Kudê. Porque tem gente que acha isso. Mas o Kudê, mas o Atlético com o Kudê. O Atlético com o Kudê era sofrível também, do mesmo jeito. Agora, eu gostei muito da postura defensiva do primeiro tempo. Já no segundo, não. E no segundo tempo também o Atlético não teve, né, aquela, eu diria, volúpia para conseguir contra-atacar. Tanto que o número de finalizações que a Giovana passou ontem foi baixíssimo. 2 apenas na etapa complementar, e uma delas foi uma chance muito clara com o Paulinho, né? Justamente. Gil, o treinamento volta amanhã à tarde, não é isso? Isso, amanhã à tarde, às 3h30, então, o técnico Filipão vai poder comandar esses outros jogadores. Lembrando que a última vez que o Atlético teve essa pausa no futebol por conta da data FIFA foi no meio daquela confusão toda, o último jogo contra o Bragantino. O Eduardo Cudê se despediu dos jogadores no vestiário no Mineirão, aí o Atlético teve que correr atrás de um novo treinador. Por sorte, teve esse período da data FIFA, e aí o Filipão retornou logo na partida, né? Conheceu os jogadores no aeroporto ainda e empatou com o Grêmio, não, com o Fluminense por 1-1 jogando fora de casa. Só pra gente lembrar nessa última jogo pausa. Volta Redonda, né? Que foi quando ele estreou, né? Exatamente, foi aquela estreia do Filipão. Ainda sobre essa questão do Atlético para a próxima partida, a gente estava falando sobre a possibilidade do Igor Rabelo reforçar o Galo diante do Botafogo na Arena MRV. O Atlético vai ter o retorno do Maurício Lemos na zaga, ele cumpriu suspensão na última rodada contra o Atlético Paranaense, mas não vai ter o Gemerson. Então existe a possibilidade, quem sabe, se o Rabelo estiver de fato bem para essa partida, pode formar a dupla de zaga com o Maurício Lemos, que é a favorita do Daniel Seabra.
Mas é um jogo tão físico, né? Ele não escala, mas assim, não sei, porque vai ser um jogo muito difícil, um jogo muito físico, né? Apesar de faltar aí alguns dias, né? Não sei, porque, olha, pode ser um problema. Quer dizer, quem tá acompanhando o Botafogo e os jogos dele é muito físico, o nível de exigência é altíssimo. Então, não sei se já seria. Esse Botafogo que você fala é lá no Rio, né? Porque no Mineirão a gente viu foi o Botafogo aqui em sono profundo contra o Cruzeiro, né? O time ficou parado dentro de campo, deu um chute a gol em 90 minutos e não perdeu porque o Cruzeiro não foi competente. Eu, com sinceridade, tenho falado muito tempo, Botafogo não é essa Brastemp não, gente. Não é Brastemp, mas tá liderando, do campeonato. Eu vou te falar, ele tá disparado, mas ele não chega nem aos pés do que era o Atlético em 2021. É 21, continua... né? O Atlético agora é o de 23. Não, o que eu tô fazendo é a comparação time a time, pra falar com mais clareza. E acho que, inclusive, ele tá muito longe de ser considerado o campeão por antecipação, sabe? A verdade é essa. Agora, que é um time que compete e tudo mais, mas o Atlético tem time pra chegar e encarar, não é possível, né? Mas é muito competitivo. Você acha que pode ter sido a pior coisa pro Galo, Breno, o Botafogo ter perdido pro Flamengo? Não que o Atlético tem que pensar nos outros assim, tipo, mas isso aqui é uma variável que vai afetar e tudo mais, mas essa derrota do Botafogo pro Flamengo, você acha que eles vêm babando pra cima do Atlético? Cara, eu acho que a pior coisa pro Atlético não foi o Botafogo ganhar, perder, empatar, foi o Hulk tomar o cartão amarelo. Porque o Hulk faz uma falta tremenda. Eu acho que o Botafogo, ele tem um time certinho, mas o Atlético tem uma Arena MRV que o torcedor vai estar empolgado, né? O Atlético vai ter essa proximidade, o Atlético teria, se tivesse uma vitória contra o Atlético Paranaense, poder engrenar uma sequência, porque você pega agora o Botafogo, depois você tem Cuiabá em casa, o torcedor começa a sonhar com uma vaga na Libertadores de uma maneira mais presente, porque são poucos pontos, são 5 pontos de diferença. E aí você tem algumas voltas que também dá um alento pro torcedor. Zarate é um cara importante, ele tá de volta, isso dá uma expectativa boa pro torcedor. O crescimento do Pedrinho, uma posição ali, né? Talvez a melhor coisa dos últimos jogos, né? Até pelo que ele apresentou, o Lélio falou da primeira etapa do último jogo, e acho que foi bem isso, né? Essa rotatividade, essa forma que o Pedrinho faz, e quando ele fala do Edenilson, né? O homem surpresa, é aquilo que o Filipão gosta, né? De entrar pela diagonal, fazer o facão, que o Atlético não faz nada disso, né? Na verdade, não corresponde, o ataque do Atlético não corresponde a isso. E também a gente não pode levar muito em conta a questão de Botafogo e Flamengo, porque pinta uma história de rivalidade. Por mais que você fale assim, a rivalidade maior é Flamengo e Fluminense, é Flamengo e Vasco. Não, a rivalidade maior no Rio de Janeiro. O Flamengo tem com todos, né? Com todos. E outra coisa, a rivalidade maior com quem tá na frente. Quem tá na frente lá? É o Botafogo. Então isso também é E não só o Odmar, o Pedrinho, né? Eu acho que o Paulinho ter feito os gols como ele tá fazendo. Jogando de outra forma. Breno, sabe qual é a questão? O problema é que nós estamos, por exemplo, comparando o Atlético com o Botafogo. Eu acho o time do Atlético melhor do que o time do Botafogo. Nome por nome. No papel. Só que nós estamos acabando de falar aqui que nós vimos 45 minutos contra o Atlético Paranaense. Aí o Rafa voltou lá no jogo contra o Milionários. Sim. Então nós estamos esperando esse time do Atlético, que no papel é melhor do que o do Botafogo, por exemplo. E aí? E o time? Cadê? E o futebol? O Pedrinho tá subindo de produção, beleza, o Pedrinho tá subindo de produção, ele começou bem contra o Atlético Paranaense, eu até falei na transmissão, tava me dando uma pinta ali de que voltaria a fazer o jogo que fez contra o Santos, sumiu de novo no jogo. O Paulinho fez Daniel, o gol, eu acho o Paulinho importantíssimo no time, acho que o artilheiro do time, sem dúvida, tem que estar lá. Mas esse futebol que a gente espera do Cudê, que a gente espera do Filipão, até hoje nós vimos. Eu não quero ser advogado do Filipão, não, mas eu acho que o Atlético hoje, você falou aí, é um time superior ao Botafogo. Eu acho que os titulares. Sim, os titulares. O elenco do Atlético, pra mim, tem várias brechas, né? O Atlético, por exemplo, contra o Vasco, não teve o Pavon, não tinha um velocista pra poder buscar ali um jogo diferente. O Atlético, se ele tem a ausência, por exemplo, de um Batalha, você não tem um jogador com característica dele pra poder chegar ali e dominar. Então, na verdade, não é característica, não tem nem outro volante. São os dois. Aí você põe o Edenilson por ali, o Edenilson, os números dele mostram que ele não chega nem aos pés do que o Batalha faz. Agora, eu penso que
se a gente analisar isso nesse contexto todo, o Filipão, ele tem uma série de dificuldades que qualquer outro treinador que tivesse no Atlético, eu acho que ele ia ter. O Dudê teve, né? Que era o que ele mais falava. Que é você ter uma ausência de jogadores. O Atlético hoje ele enfrenta o Botafogo de igual para igual, concordo, com aqueles 11 titulares todos à disposição. Nós vamos passar ver um time do Atlético sem o Hulk, que eu custo a me lembrar de um jogo que o Atlético jogou sem o Hulk, não, e jogou bem sem o Hulk. Você fala assim, olha, foi um grande jogo do Atlético sem Hulk. Vai ser uma dificuldade. Eu acho que é a regularidade, né? Eu acho que é isso que a gente busca, porque o Atlético ele consegue ser irregular num tempo de jogo só, ele consegue ser irregular no jogo todo, né? Aí ele consegue ser irregular no primeiro, regular no segundo, aí no segundo metade ele é regular, depois ele é irregular, ou seja, é essa regularidade que o Luiz Felipe tá procurando e ainda não conseguiu. Talvez desde o ano passado não tem, né? Não tem. Eu até entendo. Eu posso falar um negócio, porque essa fala do Galante aí, alô Breno, fala. Um abraço. Aqui, o Atlético contratou o Edenilson como volante? Rapaz, eu tô na dúvida de como o Atlético contratou o Edenilson. Não. Contratou como volante ou não? Porque ele nunca foi volante. Nunca. Ele foi no início da carreira dele no Corinthians. Ele é meia. No Inter, ele jogava como meia pela direita e o Patrick como meia pela esquerda. E no São Paulo, o Patrick foi empurrado pra virar. Mas era o que tinha, né, Lélio? Pro jogo contra o Atlético Paranaense era o que tinha, né? Não tinha Alan Franco. Semana passada. Sim, tudo bem. Mas ele também, o posicionamento dele em vários momentos foi jogando um pouco mais, caindo pela direita. O que eu acho é o seguinte, gente, se o Goiás ganhou do Botafogo, o Atlético não puder, vai pra segunda divisão, ué. Porque lá que é o lugar dele. Ô, Lélio, até fala. A gente tá subestimando também demais o Atlético, né? Não, o Goiás ganhou do Botafogo. Não. O Atlético também. Se o Atlético tá preocupado com o Botafogo, ele tem que estar muito preocupado em vir jogar aqui também. Pode ter certeza disso. Mas só pra deixar claro, a gente não tá dizendo que o Atlético não vai ganhar do Botafogo, muito antes, pelo contrário, não é isso. A gente tá falando das dificuldades que o Atlético tem numa montagem de time, se esses jogadores, que ele tá com problema, a questão da zaga, a ausência do Hulk, o que é que pode acontecer com o Atlético? Agora, ele pode ser extremamente superior a isso tudo, mandar o Botafogo às favas aqui. Mas aí nós vamos voltar, né, no exercício que nós já fizemos até há pouco tempo. Nós estamos falando de elenco, de montagem de time. O elenco do Atlético é pior do que o do Fortaleza, do que o do Bragantino, do que o Atlético Paranaense. Eles estão à frente do Atlético e eles jogam um futebol muito melhor do que o do Atlético. Mas é isso que a gente está dizendo, a irregularidade. Aí pra mim é o que falta treinador. Porque se você tem um elenco, o elenco não é o esperado, não é o maravilhoso. Não é, beleza, o do Fortaleza também não é. O do Bragantino também não é. Mas talvez com o do Atlético Paranaense também não é. Aproveitando que você tocou nesse quesito treinador, tem uma matéria do Fernando Martins Miguel lá no nosso portal, né, Gil? Que fala sobre o desempenho do Felipão. Ele tem o pior aproveitamento entre os técnicos do Galo desde 2016. Números do Felipão: 33% de aproveitamento em 15 jogos. E ele fica atrás de nomes como Wagner Mancini e Rogério Micali, que são dois que você pode ter certeza que não deixaram tantas saudades nos torcedores, né, Giovana? Mas o Wagner Mancini tem que ser muito grato, ele salvou o Atlético do rebaixamento, viu? Mas... O Micali, esse tem conta, mas o Mancini, obrigado, salvou o Galo do rebaixamento. Em 2018. Estamos falando dos números. 18 ou 19, nem lembro. 19. Estamos falando dos números. Porcentagem por porcentagem, a do Filipão consegue ser pior que a do Mancini e a do Micali, né, Gil? Nesses 15 jogos, né, são 3 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, 13 gols sofridos e 12 marcados. E aí é aquela história, o Atlético vem melhorando, né? A gente vem falando isso já desde quando ele conseguiu a primeira vitória no comando do Galo, aquele 2-0 no Morumbi com o São Paulo, algumas rodadas atrás. Desde então, o Atlético entrou em campo 6 vezes, contando com esse jogo até, na verdade. Foram 6 partidas sob o comando do Filipão, desde aquela primeira vitória em cima do São Paulo por 2-0. A primeira vitória que eu digo é do Filipão no comando do Galo. Durante esse período, então, foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Aproveitamento do Filipão melhorando, né, com 6 gols marcados e apenas 2 sofridos. É o cenário atual, digamos assim, do Filipão, né, dos últimos jogos, desde que o técnico do Galo conseguiu a primeira vitória no comando da equipe. Só que é aquilo, aproveitamento de 33% no geral é assustador. É muito baixo, né? Muito baixo. O nosso ouvinte aqui tá mandando, ele só não se identificou aqui pelo WhatsApp, falando sobre o desempenho do Galo, falando que talvez o último bom jogo de desempenho tenha sido a Supercopa.
Você acha que o desempenho do Galo naquela final da Supercopa Nem foi foi, bom? né? Contra o Flamengo, vamos lembrar. Nossa, né? mas eu não acho que foi nem um pouco, tá? O gol do Foi meio Galo, sofrido, né? o gol do Galo foi chorado, chorado. Tomou a virada do Flamengo, não foi isso? Foi Empatou e foi pros pênaltis? Do Turco ou Mohamed? Não, a estreia não foi não, porque Não. foi em fevereiro. Isso. Mas foi o último título que o Atlético conquistou sem ser o Mineiro, né? Exato. Sem Mas ser o Atlético teve estadual. bons jogos ano passado, se eu vou pegar os jogos contra o Flamengo aqui, né? Que o Turco era o técnico, tanto pelo brasileiro como pra Copa do Brasil, foram bons jogos. Um Verdade. jogo que eu gostei esse ano também foi aquele contra o Corinthians, que o Atlético empurrou o Corinthians, levou o Totalmente. tempo, aquele Isso. eu achei bom 2 a também, que 0. o Corinthians ficou lá no fundão e o Atlético... Foi o primeiro da Copa do Brasil, né? Jogo Acho de que ida. foi. Não adiantou nada Aquele depois. também eu achei que foi um bom jogo do Atlético. Ali mostrando quem ele era mesmo. Talvez um Atlético mais parecido com aquilo que a gente imagina que ele possa fazer, né? Por acaso, torcedor, se você porventura se lembrar de algum outro bom jogo do Galo na temporada 2023, manda pra gente. O aqui Grêmio nas não redes pode sociais. ser? O do Grêmio não pode ser? Do Grêmio. O outro. O do Grêmio, daqui. esse que o Atlético perdeu de 1-0, teve o gol do Allan Kardec anulado. Ali o Atlético fez um bom jogo. Foi um bom jogo. Foi um bom jogo. Não foi dos piores. é Perdeu, verdade. mas jogou bem. Agora, Talvez tem isso, ó. listinha também dos jogadores que foram embora nesse período? Tem, né? É porque isso aí também, né, gente, afeta Porque de certo conta modo, bastante, não, mas né? muito, né, o trabalho do treinador. Cara, eu tava vendo uma foto nas redes sociais justamente dos títulos do Galo em 2021. O elenco, o time era 200 mil vezes melhor do que os jogadores que estão à disposição hoje. De 2021. O Filipão. Acho que é complicou 6 pra de mim. 2021, né? Vai, Acho que vamos tem até um tentar pouco lembrar mais. aqui. Acho que Eu são fiz a Everson, matéria. Mariano, eu tô Hever. perguntando porque a Giovana fez a matéria, acho que são 6. Everson, Mariano, Hever, Guilherme Arana, Guilherme Arana, Hulk. Hulk. Tem Otávio? o Ivo, Não, foi Otávio- campeão, Otávio Otávio não chegou tava, em não. 2022. Não, Otávio Otávio não. não. Otávio veio depois. Hulk. O Igor Rabelo tava. Igor Rabelo. Alan Franco Everson. voltou. O Alan voltou, Mas o Alan Franco, ele, 2021, ele foi pouco utilizado pelo Cuca, né? Então, Acho que mas nem tava, conta, né? tava, Porque ele era meio mas tava. escanteado lá em 2021. Pouca gente. Tá vendo? Rapaz. E aí depois dá pra fazer a gente. Quanto é mesmo que eles economizaram? 5 milhões? Foi isso que era pra economizar? Era pra Até que economizar, né? Porque aí o que deixou de ganhar também foi muita grana, né? Porque colocando segundo jogador, tinha que liberando cortar a jogador. folha em não Mas sei vamos quanto, combinar né? que com o time que o Atlético tem, não precisa nem do elenco, não. Não era pra estar em um nono lugar, brigando, olhando pra parte de baixo da tabela. Vamos combinar, né? Com o investimento que o Atlético fez, com tudo que o Atlético contratou, perdeu os jogadores. Perdeu e isso é uma justificativa plenamente compreensível. Mas não era pra ficar na posição que tá, não. Esse é o problema que o torcedor fica bravo. Não é, eu até falei, Lélia, outro dia a gente tava falando sobre o negócio de rebaixamento, e o Lélia falou, pô, vai brigar pra baixo. Eu falei, olha, eu não vejo o Atlético um time pra brigar contra o rebaixamento. Não acho que vai ser assim. Mas meio de tabela, pra isso que o Atlético fez de investimento, pra mim já é bem desalentador pro torcedor, viu, Lélia? Mas você sabe que uma coisa, até que o Breno Galante, há 2 semanas, ele entrevistou o Rubens Menin, e algumas coisas elas me deixam muito preocupados. Ele vai ser o diretor de futebol porque tem um coração bom. Não, ele tem que ter um coração péssimo e entender demais de futebol. Tá certo? Isso é assim que é o futebol. O cara tem que ser um executivo e chegar e comandar. É como se fosse a Margaret Thatcher, né? Não precisa ter um coração péssimo também, né? Mas aqui. Você quer o cara pra casar com sua tô filha, brincando. você abre pra Mas comandar o aí você Atlético. tá na zaga, no primeiro volante. Eu quero um camarada que entenda de futebol, que se precisar tentar buscar um jogador mais barato, ele vai entender, vai saber onde vai encontrar. É isso que o Atlético precisa, sabe, né? Ele é muito bonzinho, tá? Ele é bonzinho pra todo mundo. E foi assim até pros adversários em alguns momentos aí no Campeonato Brasileiro, sabe? Mas, como ele mesmo falou, Rubens Menin, não é ele que comanda o futebol. Então tá bom. Bom, o debate tá bom. Gostaria até que a gente tivesse mais tempo pra ter um bloco pra cada time de 40, 45 Ia minutos. ser legal. Vamos reivindicar. Vamos reivindicar. Alô, direção. Gente, mas o último detalhe aqui, né, Gil? Pra falar da estreia do novo uniforme. Uniforme número 3, Rafa, vai ser estreado pelo Atlético. Os jogadores vão utilizar o novo uniforme que foi lançado até na semana passada. Camisa número 3 com a Adidas, uniforme preto com as listras em amarelo e também o detalhe do patrocinador em amarelo.
Camisa muito bonita, né? Diferente do que a gente tá acostumado a ver. No jogo contra o Botafogo? Jogo contra o Botafogo, no dia 16, na Arena MRV. Vai ser a primeira vez que o Atlético vai usar a camisa número 3. Eu vou perguntar, Breno Galante, você tem essa superstição de estreia de uniforme zip? Eu detesto. Velho, mosaico e uniforme novo. Deus E me máscara livre. do Pânico também. Não, máscara do Pânico, quem deu essa Então ideia vai lá, naquele jogo Rafa. contra o Palmeiras? Né? O advogado Responda. falou aqui no ponto. Você Eu tem avisei, né? Eu avisei. Né? O Lélio também não gosta. Não gostamos, não. Responda aí, Lélio. Você também. senhor você, também? Por favor. Rapaz, eu sou muito tradicional. Eu gosto que o Atlético jogue com uma listrada, sabe? Aquela coisa você é tradicional. Eu entendi. gosto muito dessa situação. Mas é uma jogada de marketing. Não é superstição, é tradição. É tradição, Ah, é que tradição. bonito Eu não tenho isso, superstição, não é tradição. Mas é uma jogada de marketing. O Atlético, até eu tive a informação de que as vendas foram muito boas. A camisa. Nossa, todo mundo tá usando. Camisa ficou muito bonita, inclusive na inauguração da Arena MRV, o tanto de camisa Todo que mundo, tinha, né? tá. Como essa, foi muito legal. Agora, posso já fechar minha participação, é isso? Já tá na hora, né? Já, Então já vou está. falar só sobre Infelizmente. o gramado da Arena MRV, que eu tô muito preocupado, né? Porque Eu vi a sua postagem. vai ter show lá, então já tá lá Amanhã. amanhã à Sábado. noite, sábado, já tá lá o palco foi montado em cima justamente do gol que deu problema contra o Santos, né? Pertinho da Então, Giovana. vamos aguardar aí pra ver como é que vai estar o estado do gramado pro jogo contra o Botafogo e se não corre nenhum tipo de risco de ficar tão ruim a ponto do Atlético talvez nem querer jogar lá. Espero que não, né? Porque, sinceramente, é muito tempo pro gramado ficar sem respirar, né? Por isso que o Atlético já tá pensando em colocar o gramado sintético no final do ano. Então, essa é uma preocupação. Vou estar lá amanhã para poder não fiscalizar o gramado, mas para poder curtir o show, mas preocupado em pisar. Não sei nem se eu vou pisar lá para não dar problema. Não, viu? fica ali. Vou ficar na cadeira ali. Isso é tranquilo, velho. Se sou eu pisando no gramado, eles iam tirar a foto, mandar aqui pro Barba e falar lá o elefante destruindo o gramado. Ou então você tava ali já fofando a grama Porque, onde na tá verdade, buraco, não é né? fofar. Só uma parte sobre gramado. Quem quiser ver, até eu, Giovana, estávamos vendo aí mais cedo. Quem quiser ver, passa lá nas redes sociais do Real Madrid, dá uma olhadinha como que o gramado do Santiago Bernabéu é tratado. Aí é Tratado que eu torturar o falo torcedor. né? Quando ele vai ter um show lá, por exemplo. Dá uma olhadinha o que eles fazem com o gramado. Eu acho que Tira o ele que pra tá... respirar. É verdade. Eu acho que o que tá faltando, viu, Giovana, é um Uno com rolo compressor acoplado na carretinha, igual tem lá no estádio do ABC pra cuidar do gramado da arena. Pode ser uma solução. Para fechar, então, minha participação por aqui também, Rafa e todo mundo que acompanha a gente, até sobre esse assunto, eu questionei a assessoria da Arena MRV sobre qual que vai ser o tratamento que o Atlético vai ter especial por conta desses dois shows, desses dois eventos que vão acontecer e como o Breno disse, né, o palco foi montado até do lado que teve mais problemas na partida contra o Santos. A resposta: houve um preparo especial e o tratamento continuará após a desmontagem das estruturas. Daí eu perguntei: tem alguém que pode me explicar melhor sobre esse assunto? O que é que é de fato esse preparo, esse tratamento? É algo além da luz artificial? Fui ignorada. É porque Aguarde. ela já contou, só finalizando, ela tem que contar que isso não for hoje, para ela contar amanhã, mas a Giovana estava muito próxima ao material de alta, né, tecnologia que foi utilizado para arrumar o gramado aquele dia. Depois ela pode contar como que é. Altíssima de pau tecnologia. com concreto embaixo. Assim. É com concreto assim, desse tamanho. Enfim, a discussão tá boa, infelizmente não há tempo pra mais nada. Ju, você volta no quarto bloco com mais Estarei o Galo. Breno Galante, bom te ver, meu velho. Volte Valeu. mais, viu? Voltarei. Um abraço para todo mundo aí. Obrigado pela recepção.